Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa aula de hoje é uma aula para o terceiro ano do ensino médio. Ela é referente à aula 11 do livro 3, tá? Geografia 1. A gente vai falar de relevo do Brasil, dando continuidade ao assunto da aula anterior. Lembrando que nós temos 3 tipos de formações geológicas no mundo, tá? Que são os escudos cristalinos, que é uma formação bem antiga, a mais antiga dentro da era geológica. Nós temos as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Quando a gente vai falar de Brasil, nós não temos aqui dobramentos modernos. Nós só temos bacias sedimentares e escudos cristalinos. Então nós vamos falar um pouco mais detalhado das formas de relevo que existem. Primeiro, aqui no Brasil. Primeiro a gente tem que lembrar de quais agentes influenciam esse surgimento dos relevos e essa modificação. Porque os relevos eles vão se modificando ao longo do tempo. Uns de forma muito visível, por exemplo, as dunas, e outros de forma que a gente não consegue observar a olho nu por ser um processo muito lento, mas quando a gente vai estudar aí uma passagem maior de tempo, fica muito claro essa visão. Então, primeiro, agentes internos. A gente precisa lembrar aí de movimentos de placas tectônicas. Mesmo sabendo que hoje nós estamos no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, que é uma placa muito rígida e livre, né, de acontecimentos tectônicos como terremotos e vulcanismo, nós temos que lembrar que lá atrás não era exatamente assim. E por isso ainda nós temos resquícios aqui no nosso relevo de hoje, desse período lá de trás. Vamos falar rapidinho de dois tipos de movimento de placas tectônicas, que é a epirogênese e orogênese, que eu acho que eu não falei no vídeo anterior. Então, assim, epirogênese é quando as placas se movimentam verticalmente, ou seja, elas podem fazer um movimento de soerguer um território ou submergir esse território. E o orogênese é um movimento que as placas fazem horizontalmente, que no caso pode ser divergente ou convergente. Os movimentos convergentes são aqueles que as placas colidem, dando origem às cadeias montanhosas, e o divergente, que as placas se separam, dando origem, por exemplo, às fossas oceânicas, ok? E aí, quando nós vamos falar de movimentos de causas externas, né, que deram origem a esse modelo do nosso relevo, a gente está falando aí de ações eólicas, a gente está falando de ação marinha, a ação dos rios, a ação das chuvas. Todos esses fatores fazem o intemperismo e a erosão do nosso relevo, dando as características que esse nosso relevo tem, que a gente vai observar agora. Primeiro, só para a gente saber, a gente não tem aqui montanhas porque nós não temos dobramentos modernos. Isso é até uma discussão, eu já falei, entre vários geógrafos e estudiosos, mas, no modo geral, essa é a observação que a gente vai encontrar. Então, o livro traz pra gente aí alguns pontos mais altos do Brasil, e só para que vocês saibam onde ficam cada um. Por exemplo, o Pico da Neblina é no Amazonas, tá? O 31 de março também fica entre o Amazonas e a Venezuela. O Pico da Bandeira fica no Espírito Santo. O da Pedra da Mina fica em São Paulo e o Agulhas Negras fica em Itatiaia, no Rio de Janeiro. São os pontos que a gente tem mais altos aqui no Brasil, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho dessa morfologia, ou seja, do processo de formação e a classificação do nosso relevo. Nós temos 3 principais classificações, ou seja, 3 principais estudiosos que escolheram seus critérios e fizeram suas classificações e deram origem aos mapas que a gente estuda hoje. O primeiro que a gente vai falar é aqui o de Haroldo de Azevedo. Essa classificação é de 1950 e ela levava em consideração a altura, ou seja, fatores altimétricos de relevo. Então ele consegue separar
o relevo em planaltos e planícies. E aí, nesse mapa a gente consegue observar bem, observem lá no livro de vocês, que obviamente vai estar mais legível, as áreas que a gente tem de planície, as áreas que a gente tem de planalto, tá bom? E aí cada um com sua característica, por exemplo, áreas mais próximas ao mar, que é uma área de planície. O que é importante a gente entender é que, por exemplo, essas áreas que a gente encontra, essas áreas de planalto, elas são muito ricas em minerais por causa dos escudos cristalinos, mas sempre um relevo mais desgastado, ok? Mais para frente, nós vamos ter aí, baseado, né, um adepto de Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber, que ele vai trazer uma nova classificação. Na verdade, ele vai melhorar ou acrescentar algumas informações em relação a esses processos, porque ele não leva só em consideração a altitude do relevo, ele leva em consideração também a sedimentação que esse relevo foi acontecendo, o processo de erosão, esse processo que leva tempo de desgaste do relevo e a sedimentação dessas partículas que vão se aglomerando aqui na superfície do nosso território, tá? Mas se vocês vão observar que ele também divide em áreas de planície e de planalto. E a que a gente mais usa hoje, a mais recente, de 89, que é do Jurandir Ross. O que ele fala? Ele já usa vários outros fatores, é um estudo muito mais aprofundado. Deixa eu só lembrar aqui. Ah, tá. Foi um projeto Radam Brasil. Então lembrar desse nome, que mapeou, estudou, fotografou cada pedacinho do relevo brasileiro com vários objetivos, não somente de conhecer o relevo, mas os seus potenciais minéricos, as áreas que tem madeira, as áreas de solos férteis, recursos hídricos, porque tudo isso, obviamente, é muito ligado ao relevo. E aí, ele acrescentou, além das planícies e planalto, também as depressões. E é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, só da gente observar esses 3 mapas, a gente consegue perceber que o mapa de Jurandir Ross é muito mais detalhado. Porque ele entendeu que havia necessidade de dividir, né, mais ainda o território em relação ao relevo do que era antes, por causa das suas situações específicas. Então, vamos lá. O que seria planalto segundo Jurandir Ross? São as áreas de superfície irregulares de altitude superior a 300 metros. Ou seja, ele caracterizou o que tivesse acima de 300 metros como planalto. As planícies, o que seria inferior, né, até 100 metros. Nós temos aí alguns casos, por exemplo, planície do Pantanal, planície amazônica. Essa, por exemplo, a planície do Pantanal e a amazônica, elas têm umas características interessantes, principalmente em relação ao clima. Por exemplo, a planície do Pantanal, por ser uma região baixa, nos períodos mais chuvosos, ela fica alagada. Nos períodos mais secos, ela fica né, num momento mais seco. Isso muda, obviamente, toda a dinâmica de solo, toda a dinâmica da população, tudo isso. A mesma coisa acontece nas planícies amazônicas, porque, por exemplo, nas áreas onde passa o rio Amazonas, são as áreas mais baixas. E aí a gente vai tendo um aumento de relevo até chegar, por exemplo, nas áreas de planaltos muito altas. E aí também a questão dessa passagem do rio vai influenciar essas áreas, tá? Que a gente vai dividir aí em regiões de terra firme, enfim, que a gente estuda mais para frente quando for estudar a região norte. E as áreas de depressão, que elas podem ser divididas em depressão absoluta e depressão relativa. As depressões absolutas são aquelas abaixo do nível do mar. A gente não tem no Brasil.
As depressões relativas estão acima do nível do mar, mas normalmente em torno de áreas muito altas, tá? Isso acontece no entorno de algumas chapadas, no entorno de algumas áreas de planalto arredondado, ou em áreas próximas à costa, né? As regiões costeiras. Então, nós entendemos que temos planaltos, planícies e depressões relativas aqui no Brasil. E aí, trouxemos aqui algumas imagens, e eu achei isso bem interessante, de casos que a gente tem aqui no Brasil. Eu tenho certeza que todos eles vocês já viram, talvez alguns não lembrem dos nomes, mas é comum para a nossa visão, né? Por exemplo, as chapadas. As chapadas são planaltos em forma de mesa, ou seja, eles não são arredondados no seu topo, eles são retos. Essas áreas a gente vai ter muito na parte do Cerrado do Brasil, tá bom? Também é um relevo bastante desgastado. A gente tem aí as chapadas mais conhecidas como Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros. Nós temos as cuestas, espero que seja assim que se fale, que são também uma forma parecida com as chapadas, porém um lado é mais íngreme e o outro é mais suave a sua queda, tá bom? Nós temos os icebergs, que são como se fossem umas protuberâncias de relevo, principalmente rochoso, eles podem ser de origem vulcânica ou sedimentar, no meio ali de um relevo mais baixo. Normalmente esse relevo ele não tem vegetação em cima, então ele acaba se destacando entre as outras vegetações. Nós temos as serras, essas a gente está bem acostumado, que é um relevo muito irregular, né? Muito acidentado, já bastante desgastado em relação ao processo de erosão e sedimentação, no qual a gente tem uma ondulação, e mais ainda as colinas, que é o que a gente está muito habituado a ver nas nossas serras aqui do Sudeste, que a gente chama de mares de morro, ou seja, porque tem um modelo parecido com meias laranjas, né? Uma ideia mesmo de olhar assim no mar como se fossem leves ondas, ok? As dunas, que a gente também aqui tem o prazer de conhecê-las, que como eu havia falado no começo do vídeo, é um relevo que ele tem a ver, né, com o processo ali de erosão de rochas, e ele é muito influenciado pelas ações do vento. Então você pode ter mudanças ao longo do dia dessa forma de relevo. As falésias, que são as áreas ali costeiras, normalmente formadas pela ação marinha, né, das ondas, enfim, fazendo essas pontas em relação a essa divisão rochosa com o mar. E as praias, que na verdade é uma interligação entre o oceano e a parte continental, no qual ali vão se depositando também partículas de calcário, areias, ou seja, do solo marinho, se depositando ali naquela beira e formando a extensão que a gente chama ali de praia, né? Lembrando que essa extensão de praias ela pode ser enorme, como pode ser menor, e elas também vão modificando os seus lugares ao longo do tempo. De uma forma bem simples de entender, essas praias que a gente conhece aqui hoje não eram assim, não eram nesse mesmo local há milhares de anos atrás e não serão também dessa forma daqui a um tempo. Da mesma forma que os relevos continuarão sendo desgastados, continuarão se depositando esses sedimentos e havendo essas modificações. Tá bom? Por favor, leiam o livro, aconselho a marcar as partes mais importantes, isso ajuda bastante. Obrigada já para quem está mandando o retorno por e-mail das atividades que eu venho pedindo para vocês. Estou aqui disponível para tirar as dúvidas. Muito obrigada.